Olá, galerinha. Meu nome é Carlos Afonso, sou seu professor de Física e hoje nós vamos estudar com a apostila número 1, aula número 9. Qual é o assunto? Estudo dos gases. Então, vem cá, me acompanha aqui que eu já vou começar a compartilhar minha tela com a de vocês, tá? O assunto é facinho, facinho, molinho, molinho, tá? Então, vem junto aqui. Vamos lá. Então, tá aqui nossa apostila. Vamos escolher aqui nosso primeiro período. Agora, a disciplina física, sempre a melhor de todas, com certeza. Nossa aula de hoje vai ser a aula número 9, aqui, ó. Estudos gases. Já estamos quase terminando, hein? Vamos lá. Bem, como o próprio nome diz, o que nós vamos trabalhar dentro dessa aula nova vai ser o gás. Ou seja, nós vamos analisar o comportamento de um gás. Vamos ver quais são as grandezas que estão relacionadas a um gás, como essas grandezas vão se comportar de acordo com as mudanças ou não que um gás pode ter. Beleza? E também vamos matematizar essas grandezas. Então, vamos começar analisando cada uma delas. A primeira grandeza que a gente vai analisar é a temperatura. A temperatura, vocês já estão cansados de saber, correto? Beleza. A temperatura de um gás vai ser, na verdade, o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura desse gás. Em compensação, se elas estiverem pouco agitadas, a temperatura do gás vai ser baixa. Uma coisa interessante que a gente vai ver na temperatura de um gás é que essa temperatura vai ser medida sempre na unidade Kelvin. Nós não iremos trabalhar nem com unidade Celsius, nem com unidade Fahrenheit, apenas com unidade Kelvin. O motivo é o seguinte: quando você mede uma temperatura na unidade Kelvin, você tem a certeza absoluta que essa temperatura nunca será negativa, tá? Então, nós não podemos trabalhar com gás com temperaturas negativas. Por quê? Simplesmente porque a próxima grandeza, que é o volume, ele não pode ser negativo. Então, se você trabalhar com uma temperatura que é negativa, nós teremos como uma resposta um volume também negativo. Já sabemos que na matemática, mais especialmente na parte da geometria, é uma incoerência você falar de volume negativo. Então, para resguardar isso, o que a gente vai fazer? Na temperatura, vamos trabalhar com a unidade Kelvin. Então, seguindo aqui, ó. Quando a gente fala de volume, que vai ser medida em litros, litros é uma unidade padrão, não significa que a gente não possa usar outras, tá? Nós podemos utilizar metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, porém, a unidade padrão vai ser o litro. Vamos analisar uma coisa com relação ao volume, também é uma coisa interessante. Lembra que a gente falou que o volume de um gás, tá? Ele está associado ao recipiente. Por que ele está associado ao recipiente? Porque as moléculas de um gás, têm um movimento muito livre para acontecer. Então, elas se movimentam livremente pelo espaço. Só que eu só posso trabalhar com gás, só posso analisar esse gás, se eu conseguir pegar esse gás e colocar ele dentro de um recipiente preso, tá? Então, eu jogo esse gás dentro de um recipiente fechado, tá? E como o gás ele tem uma facilidade muito grande de se movimentar, o gás acaba ocupando todo o espaço do recipiente. Automaticamente, o que a gente conclui? Que o volume de um gás é sempre igual ao volume do recipiente no qual ele está armazenado. Tranquilo? Então, vamos embora. Agora vamos falar de pressão. Lembra que pressão é gerada quando você aplica uma força sobre uma área, beleza? Bem, se o gás ele tem as moléculas ali dentro se movimentando, dentro do recipiente, tá? E essas moléculas, quando elas vão se movimentando aleatoriamente, elas vão se chocando contra as paredes do recipiente, cada pequeno choque, o que gera? Gera uma pequena pressão. Bem, essa pequena pressão é gerada por uma única molécula se chocando com uma parede do recipiente. Mas vamos lá, eu tenho ali trocentas moléculas fazendo isso. Então, se eu tenho trocentas moléculas, eu vou ter trocentas pequenas pressões acontecendo. O somatório de todas essas pequenas pressões vai me dar a pressão total do gás. E a pressão do gás vai ser medida em atmosferas, que a gente vai representar por ATM. Beleza? Seguindo adiante aqui, nós vamos agora começar a falar das relações entre essas grandezas. Como é que essas relações acontecem? Olha para cá, que é bem fácil, hein? Se eu fornecer calor para um gás, sabe o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Por quê? Porque as moléculas vão ficar mais agitadas, ou a agitação molecular vai aumentar. Mas se as moléculas ficam mais agitadas, ocorre um aumento nessa agitação molecular, sabe o que vai acontecer também?
vai ocorrer um aumento nos choques internos, aquelas pancadinhas que as moléculas dão contra as paredes. Se essas pancadas aumentam, o que vai aumentar? A pressão. O que vai acontecer com o gás? Ele vai se expandir, ele vai aumentar o seu volume. Em contrapartida, se eu retiro o calor do gás, sabe o que vai acontecer? A temperatura vai ficar menor. Por quê? Porque as moléculas vão ficar menos agitadas. Moléculas menos agitadas reduz os choques internos, o que vai fazer com que a pressão vai diminuir. Diminuindo a pressão, o volume vai diminuir também, porque o gás vai sofrer uma contração. Tranquilinho, né? Seguindo adiante. Agora nós vamos falar das equações. Repara uma coisa importante que vocês vão ver, só tem duas equaçõezinhas, gente. Olha a nossa primeira equação aqui, ó, chamada equação de Clapeyron, ou equação de estado. É a equação que a gente vai trabalhar quando o gás ele vai estar dentro de um estado, não vai sofrer mudanças. Então, pressão não vai mudar, volume não vai mudar, temperatura não vai mudar, tá? E esse N e esse R aqui, o que eles significam? O N significa o número de mols, ou seja, a quantidade de moléculas presentes ou armazenadas dentro de um recipiente, tá? E o R é uma constante, gente, é uma chamada constante universal dos gases perfeitos. Como o nome diz, né? Se é uma constante, esse valor não vai mudar. O valor de R é até um valor meio chatinho, tá? 0,082 atmosfera, litro por mol Kelvin. Isso aqui, na verdade, é uma mistureba disso aqui, ó. Pressão é atmosfera, volume é litro, o número de mols é medido em mols e a temperatura é medida em Kelvin, tá? Agora, vamos ver a equação quando o gás sofre uma mudança de estado. Bem, para o gás sofrer uma mudança de estado, significa que a pressão vai deixar de ser uma pressão inicial, vai passar a ser uma pressão final. O volume vai deixar de ser um volume inicial, vai passar a ser um volume final. E a temperatura vai deixar de ser uma temperatura inicial e vai passar a ser uma temperatura final. Ou seja, o gás vai sair de um estado inicial e vai atingir um estado final. A nossa equaçãozinha aqui, ó, a gente pode brincar com ela chamando a equação de Povetot-PVT. Povetot no estado inicial, PVT no estado final. Tranquilo? Bem, sempre que um gás muda de estado, significa que a pressão e o volume e também a temperatura têm que sofrer mudanças? Necessariamente não, tá? Se as três mudarem, nós estamos falando de uma transformação genérica, tá? Agora, pode acontecer dessas três grandezas apenas duas mudarem e uma permanecer constante. Aí nós vamos falar das grandezas, das transformações particulares. Quem são as transformações particulares? Olha aqui, ó. Primeira delas é a chamada transformação isotérmica, que é associada à lei de Boole-Mariotti, tá? Como o nomezinho é estranho, você pode chamar apenas de transformação isotérmica, que vai ser muito bem recebida, tá? Normalmente as questões de concurso, elas não falam de lei de Boole-Mariotti, falam somente de transformação isotérmica. O que acontece nessa aqui? Vamos quebrar essa palavra. Iso separando de térmica. Iso significa mesma, térmica significa temperatura. Logo, eu tenho uma transformação que acontece sobre uma mesma temperatura. Logo, a temperatura vai ser constante. Tranquilo? Vamos ver como é que ficaria a equação, então. Lembrando que a equação anterior é essa daqui, ó. Povetot-PVT. E lembra que agora nós estamos falando de uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, ó, o que a gente vai fazer ali, ó? Temperatura inicial e temperatura final vão ser iguais, não vão? Se elas vão ser iguais, eu posso cortar essas temperaturas. Se eu cortar essas temperaturas, numa transformação isotérmica, a minha equação passa a ser PV, ou seja, pressão inicial vezes o volume inicial, igual a pressão final vezes o volume final, tá? Esse aqui é um gráfico que mostra o comportamento de um gás quando a pressão e o volume se alteram sob uma temperatura constante, tá? É chamada curva de isoterma. Repara que se eu aumento a pressão sobre o gás, mantendo a mesma temperatura, o volume vai sofrer um decréscimo. Mas se eu aumento o volume, quem sofre o decréscimo vai ser a pressão, tá? A segunda transformação particular que é a chamada primeira lei de Charles e Gay-Lussac, também chamada de forma mais simples, tá? Para a gente não se complicar, transformação isobárica. Iso significa mesmo, bárica está associada à pressão. Então, uma temperatura que acontece sob a mesma pressão. Agora o volume vai mudar, a temperatura vai mudar, mas a pressão vai permanecer constante, tá?
Então, lá, lembra que tinha um P0 aqui, tinha um P aqui? O que a gente fez? Corta P0 com P, o que vai sobrar? V0 sobre T0, V sobre T. Ou seja, a equação do Pô votou PVT virou votou VT. Tá? E vamos agora para a última transformação particular, que é aquela em que quem permanece constante é o volume. Eu tenho aqui a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, ou transformação isométrica. Esse nome isométrica também pode ser chamada de dois outros nomes, tá? Ela também pode ser chamada de transformação isovolumétrica ou um nomezinho meio estranho chamado isocórica, tá? O que significa isso? É uma transformação em que pressão muda, volume muda, mas, desculpa, pressão muda, temperatura muda, mas o volume fica constante, tá? Então, a minha equação que era Pô PVT, ela está virando o quê? Pô PT. Tranquilinho? Bem, essas são as nossas transformações particulares. Essa foi a nossa aula número 9. Facinha, facinha, rapidinha, tranquilo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos, tá? E até a próxima. Até mais, hein?